Olá, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo, esses vídeos sobre Paulo, as orações de Paulo, sobre a questão paulina que perpassa aí a Bíblia, os ensinos da teologia prática, da teologia pastoral de Paulo. Então vamos a um texto de Efésios, bastante conhecido de nós todos. Vamos ler alguns versículos aqui, para que nós possamos de fato pensar melhor sobre a perspectiva paulina, E diz assim, não é uma oração propriamente dita, mas é uma declaração de fé de Paulo. Ele coloca lá, Efésios capítulo 1, versículo de número 3, ele diz assim, ó: Bendito o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O que Paulo está querendo trazer aqui? A consciência dessa igreja de Éfeso. Qual que é a oração de Paulo, depois que ele fala da predestinação em Cristo? É para que a gente possa entender, na verdade, e viver aquilo que Deus tem para nós, no que chamamos de paternidade espiritual. Deus nos chama para ser filhos dele. Deus nos dá coisas, já nos abençoa nas regiões celestiais, pela sua graça, aquilo que já nos foi dado, ele então nos chama a viver uma vida de filhos por adoção na sua presença. E o que isso quer dizer? Em primeiro lugar, isso quer dizer que nós temos uma identidade em Cristo. Nós somos filhos de Deus. Cristo nos dá, o sacrifício de Cristo nos dá a possibilidade, nos dá a autoridade de viver o reino de Deus. Por quê? Porque somos filhos. E por que nós vivemos o reino de Deus através da filiação em Cristo? Porque o reino, ele é hereditário, ele vai passando de pai para filho. Reino, ele é passado de pai para filho. Então, só se pode ser filho sendo adotado e incorporado à família. Deus em Cristo nos chama para ser filhos dele no reino de Deus. E o que ele nos faz? Ele nos abençoa nas regiões celestiais, nos dá poder, autoridade sobre as coisas que estão na terra, para que a gente possa governar. Então tudo aquilo que nós às vezes buscamos ter, nós já temos em Cristo. Nós somos chamados para influenciar. Nós somos chamados para ser filhos de Deus e influenciar a nossa cidade. Deus nos confia não somente a igreja, mas ele nos confia vocação para transformar a cidade. O que nós temos que ser? Agente de transformação na vida das pessoas. Então isso fica muito claro quando você vê, por exemplo, que a igreja ela tem uma missão de sinalizar o reino de Deus através da filiação. Então, o prefeito da sua cidade ele precisa saber que ele é filho de Deus. Ele precisa saber que ele tem uma identidade em Cristo. E a partir disso, ele vai governar a cidade com leis justas e honestas. O seu patrão, ele precisa saber que ele é um filho de Deus. E através disso ele vai agir como tal. Você precisa saber que você é um filho ou uma filha de Deus. E a partir disso você vai agir de acordo com os padrões de Deus. O problema nosso é que a gente tem uma crise de identidade, a gente não sabe quem é. E aí quando você não entende que você é filho, você age como servo. E aí você age segundo a sua própria lei, como escravo, escravo do pecado, escravo das suas paixões, dos seus vícios e das suas manias. Então quando nós somos chamados para ser filhos de Deus, por adoção, nós temos que entender que Deus já está dando para nós coisas referentes ao seu reino e à sua justiça e aquilo que ele tem nos chamado para ser, para governar. Então, nesse sentido, eu imagino que nós precisamos entender melhor essa questão do que Cristo já fez por nós. O sacrifício já foi feito. Nós já temos aquilo que nós precisamos para fazer. Então, por que a gente não faz? Não é porque a gente não entende. O problema é esse. O problema é que a gente não entende que somos filhos de Deus.
Nós não entendemos que somos filhos da adoção. Nós não agimos como filho porque na nossa cabeça a gente é servo, a gente é escravo. A gente ainda não consegue lidar com essas coisas. Mas a partir do momento que a nossa mente é transformada, como o apóstolo Paulo fala, e a revelação de que somos filhos de Deus, a testificação do Espírito Santo no meu espírito, dizendo que eu sou filho de Deus, isso produz em mim uma mudança qualitativa e quantitativa, ou seja, eu vivo melhor como filho de Deus, me relaciono melhor com as coisas. Para que Deus nos chama para ser filho? Para relacionar com as coisas e com as pessoas à maneira de Deus. Então, qual que é o nosso problema do nosso tempo hoje, do momento que a gente vive? É um problema de relacionamento. Qual que é o problema da perdição sexual das pessoas? É um problema de relacionamento. As pessoas não se relacionam com outras como filhos e filhas de Deus, elas se relacionam como criaturas, como pessoas que podem fazer o que quiser. Mas a partir do momento que se descobre que é filho de Deus, a mentalidade tem que mudar. Por que as pessoas têm problema de relacionamento com dinheiro? Porque elas não entendem o padrão de Deus. O padrão de Deus estabelecido com as finanças. Aí age como? Age como escravo, age como servo, age como quem não tem uma perspectiva de reino, de aliança, de missão, de chamado. E o apóstolo Paulo ora, as suas orações e as suas colocações são para que as pessoas entendam que elas são filhas de Deus. A revelação, a sabedoria e o conhecimento de Deus vem através daquilo que se chama de paternidade de Deus sobre a vida das pessoas. E a gente não entende isso. O nosso maior problema na humanidade aí com as igrejas é que as pessoas não entendem que elas são filhas de Deus. Não entendem. E vivem como escravos. E somos uma grande família dos filhos de Deus. Um filho gera filhos e cuida de filhos. Então os problemas são esses. Quando você não gera, você preocupa com outras coisas, você perde o seu tempo. Perde o seu tempo e você não consegue fazer o que Deus pediu para que fosse feito, que é pregar o evangelho. Gerar filhos. É isso. É isso que a Bíblia nos manda fazer, gerar pessoas, gerar filhos, filhas de Deus. Se nós não fizermos isso, nós não vamos cumprir o mandato de Deus. Então, a questão toda para nós é essa. A gente não consegue entender a paternidade. Ou porque a gente não tem identidade ainda de filho, ou porque a gente não entendeu que o nosso chamado é para gerar, para conscientizar. Conscientizar que somos filhos de Deus. A questão é essa. A partir dessa consciência de que somos filhos e filhas de Deus, a nossa vida ela muda. E o apóstolo Paulo está insistindo aqui. Por que fala que Deus já nos predestinou, em certo sentido, para ser filhos de Deus? Deus já, de antemão, já nos conhece e já decretou a paternidade nesse sentido. A paternidade de Deus já está decretada de antemão sobre nós. E ele nos chama, ele nos adota já desde a eternidade. E o que nós precisamos preocupar então? Não é com a eternidade, porque a eternidade nós já viemos de lá e voltaremos de lá. Então o que nós precisamos preocupar? De como desenvolver a nossa salvação aqui na terra. De como sinalizar essa paternidade de Deus aqui na terra, transformando a vida das pessoas. Lidando com as pessoas e preparando, de fato, para a volta da eternidade, não para a ida. Ninguém vai, volta, você veio de lá, você veio da eternidade e volta para lá. Então nós precisamos desenvolver aqui, sinalizar aqui nessa terra aquilo que Deus nos chama para fazer. Através de quê? Através do nosso relacionamento com as pessoas. Ação, promover a vida, a justiça, a paz, que é o que Jesus falou que é o reino de Deus. A justiça, colocar as coisas nos seus devidos lugares, promover esperança para as pessoas, não somente de uma forma assistencialista, de dar cesta básica, de dar assistência, mas de desenvolver nelas uma consciência de que através disso elas conheçam a Deus e que sejam filhos e filhas de Deus. Tem na sua igreja aí, por exemplo, um grande espaço, um grande
um lugar que você pode fazer um trabalho social. Você tem que fazer um trabalho social não por fazer, porque todo mundo faz, mas fazer dizendo, nós fazemos isso porque somos filhos de Deus. E você também é filho, e precisa descobrir que Deus te ama e te tem como filho. E a partir disso o evangelho é pregado dizendo para ela, você é filho, filha de Deus. E você precisa entender isso e passar isso para as pessoas, simples assim. Quer dizer, em tese é simples, né? Mas o problema é que a gente não entende, está na nossa mente. Por que Paulo ora só coisas relacionadas à mente? Porque o problema está aqui, a gente entender a paternidade de Deus. O problema está no entendimento. Todas as palavras de Paulo, as orações de Paulo, estão voltadas a duas coisas, basicamente. A questão de principados e potestades e questões da mente. E o que é um principado e uma potestade para Paulo? É aquilo que formata as mentes, é aquilo que induz as mentes. Principado e potestade, para Paulo, é aquilo que tem o poder de persuadir a cabeça das pessoas. Por isso que ele fala, para que abra o entendimento para o Evangelho. 2 Coríntios 4,4. Se o Evangelho para alguns é perdição, porque o Deus desse século cegou o quê? Não foi o coração, não foi a alma, não foi o espírito. Ele fala, o Deus desse século cegou o entendimento, para que não resplandeça a luz de Deus, a luz do Evangelho. Aonde está a chave da pregação? Está aqui, no entendimento. As pessoas precisam entender. E a fé, ela também está relacionada a isso, né? A gente às vezes tem uma noção muito fraca sobre fé, né? A fé não é crer. A fé não é crer. Crer é crendice. Ah, você está inventando? Não, está lá em Tiago. Os demônios creem. Tem crendice. A palavra é outra. Tem crendice. E até estremece. Mas o que é a fé, então? A fé é fidelidade. É crer e ser fiel. E agir conforme aquilo que se crê. Você crê que tem que fazer as coisas? Crê, mas não faz. Então não é fé, segundo a Bíblia. A fé, ela só é fé quando ela pressupõe a fidelidade, ou seja, ela precisa ser colocada em prática. É essa a questão. E aonde que está todo esse bloqueio, Paulo fala? Está no entendimento, está na cabeça, está na mente das pessoas. Se a gente não conseguir destravar isso, não vai. E aí o problema vira uma igreja que não é igreja às vezes, né? A gente está num grupo de pessoas que não é igreja. Não é igreja. É um grupo que canta, um grupo que louva, é um grupo que ouve a palavra, mas sai dali, não produz mudança nenhuma. Por quê? Porque não é igreja. O que Jesus fala lá em Mateus 7? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz aqui. Ele falou, não conheço. Aquele pessoal não está sendo condenado porque eles falam, pela teoria, mas pela prática. A igreja se faz não na teoria. Ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade. Ou seja, não é o que você fala que te mostra que você é filho, é o que você faz. Tanto é que ele fala lá na parábola dos dois filhos lá, isso aí. Um filho, Deus pede para fazer, e fala, não vou fazer, mas no fim ele faz. O outro ele pede e falou, vou fazer, mas no fim ele não faz. Qual que fez a vontade? Qual que foi filho? É o que não falou, mas fez. Simples. A fé, ela é uma fé prática, uma fé de ação. A gente não tem isso. Então nós precisamos descobrir em Cristo que nós somos filhos de Deus e agir como tal, como tais, no caso. E essa é a oração de Paulo. Você pode pegar todos os livros de Paulo, menos Gálatas, que ele não ora pelas pessoas, mas todas as cartas, todas, Paulo está falando de uma oração ali para que as pessoas entendam que são filhas de Deus. E nós às vezes não entendemos isso. E aí ficamos aí agindo como servos, escravos de Deus. E aí ele fala, enquanto é servo ainda não entende que é filho. Fala em Gálatas depois. Mas então, irmãos, espero que vocês, irmãs,
Espero que vocês tenham assistido aí até o final e que possa estar edificando a vida de vocês esses vídeos. Um abraço. Deus abençoe.